vamos lá. Vou fazer alguns exercícios sobre essas duas primeiras aulas que a gente conversou, para que tu perceba o que tu vai encarar em casa aí, então. Não se espantem, tá? No começo é assim mesmo, beleza? Não fiquem envergonhados. Página 2, exercício 1.1. Uma pessoa repousa numa cama em seu lar. É correto afirmar que esta pessoa está em movimento em relação à Terra? Só se a casa dele se mexe em relação à Terra. Que nem aquele, teve um arquiteto, não lembro qual foi o arquiteto famoso, que ele fez a casa dele rotatória, de tal forma que a varanda ficasse sempre apontando para o sol. Então, né, nascia num lugar o sol tal, e a casa ia girando de acordo com o sol. Aí ele fez todo um sistema de esgoto que pudesse ir pelo centro da casa, tal, bem legal a ideia do cara, viajou, né? Mas supomos que não seja essa casa, né? É uma casa normal. Esta pessoa não possui movimento qualquer que seja o referencial adotado. For uma nave alienígena passando do lado da casa do cara, né? O cara está em movimento em relação à nave alienígena, em relação ao sol, pelo amor de Deus, não. Esta pessoa está em repouso em relação à Terra. Claro, se uma casa normal, né, a casa está parada em relação à Terra, o cara está dormindo na cama dele. Então é isso aí, letra C. Só por garantia e por humildade é sempre bom analisar as outras. Esta pessoa está em repouso em relação ao Sol. Não, falamos na aula passada que o Sol em relação à Terra tem mais ou menos 100 mil km por hora. Por incrível que pareça, 100 mil km por hora. É absurdo, é 30 km por segundo mais ou menos. A cada segundo que se passa aqui, a Terra avançou 30 km no vazio do espaço. Viagem, né, cara? É muito rápido. Esta pessoa está em repouso em relação à Lua. Só se o cara for um lunático morar na Lua, né? Mas não, né? A pessoa está morando na Terra e a Lua orbita a Terra, né? Então a Lua não está parada em relação à Terra. Então falso também. Confirmamos que é a letra C. Nada demais, né, galerinha? Tranquilinho. 102. A afirmação todo movimento é relativo. Significa: letra A. Todos os cálculos de velocidade são imprecisos. Nada a ver. Não existe movimento com velocidade constante. Então ele quer dizer que isso aqui não existe. O cara se movimentar com a mesma velocidade sempre não existe. Vocês estão tendo uma alucinação. A velocidade depende sempre de uma força. Esse é um erro, cara, que a maioria de nós acha isso, né? Que para ter movimento tem que ver alguém empurrando. Isso não existe. Não se esqueçam que se no espaço sideral eu largo um pedaço de objeto, ele fica andando em linha reta, com velocidade constante para toda a eternidade. Lembra disso? Isso é a tal da inércia. Então um corpo pode se movimentar por inércia, sem força atuando nele. Certo? Então força e velocidade não estão relacionadas. A velocidade depende sempre de uma aceleração. O objeto pode estar com velocidade constante, né? Não precisa ter aceleração para ter velocidade. A descrição de qualquer movimento requer um referencial. Claro, para eu poder avisar para o amigo, ó, cara, o cara está andando em linha reta, o cara está parado, o cara está em movimento, eu tenho que saber a partir da onde que eu estou observando, né? A partir da onde eu estou medindo. É o referencial, claro. Então, quando a gente fala que tudo é relativo, é porque tudo depende de um referencial para se estudar. É isso. Confirmamos que é a letra E que estava correta. Aí a página 3 é tua, não vou fazer tua, né? E vamos para a página 4. Agora vai ficar terrível, que é de aprofundamento. Ó. Sem dúvida, esses aqui são terríveis. 1.15. Um observador situado em um veículo que se move para a direita com velocidade V, deixa cair uma pedra. Qual dos gráficos abaixo melhor representa o movimento dessa pedra do ponto de vista de um segundo observador que se move também para a direita com velocidade V em relação ao primeiro? Essa aí? Pense primeiro, leiam de novo, todos têm material aí? Leiam uma segunda vez, tentem até desenhar, se for o caso, alguma coisa para te ajudar a pensar, para a gente ver qual é a correta. Quero ver.
Fechou. Quero ver, hein? Ó, a interpretação do português aqui é a parte mais difícil. Ao ler rapidamente, dá a sensação de que eles se movem com a mesma velocidade, né? Mas aparentemente não. Na hora que ele fala a velocidade do segundo objeto, ele fala em relação ao primeiro. Quer dizer que o segundo objeto tem o dobro da velocidade do primeiro. Vou ler de novo. Um observador situado em um veículo que se move para a direita com velocidade v. Então, está aqui no Beetle do cara, aqui está ele está indo para lá com uma velocidade v, não é isso? E ali está a pedrinha que vai cair da janela dele, certo? Nós, aqui parados, vendo o carro passar para a direita, veríamos isso, ó. Concorda comigo? Não é isso? Porque a pedra para nós está indo para frente junto com o carro. Né? Então, na hora que acontece isso aqui, ó, e o cara solta, ó, pode até dar a impressão de ser uma reta, mas não é uma reta. Eu vou aumentar a velocidade do carro. Ó. Tu consegue ver que foi curvo? Para vocês que estão parados. Tranquilo? Show de bola. Alguém que estivesse do lado do cara, alguém que estivesse andando do lado do cara para a direita com a mesma velocidade dele, veria isso. Ó. Só a pedra caindo para baixo em linha reta. Tudo bem para vocês? Né? Vocês que estão parados, o carro está avançando e quando a pedra cai, ela vai para frente à medida que cai. Ficaria assim, certo? Seria esse a resposta. Para quem está do lado do cara com a mesma velocidade, só vê a pedra caindo em linha reta para baixo. Porém, olha o que acontece. Qual dos gráficos abaixo melhor representa o movimento dessa pedra do ponto de vista de um segundo observador que se move também para a direita com velocidade v em relação ao primeiro? Então esse outro cara que está de carro, ele está ultrapassando esse sujeito com uma velocidade de 2v em relação ao chão. Concorda comigo? Porque se a velocidade dele em relação ao chão é 2v, ele ultrapassa esse cara apenas com uma velocidade v. Tá vendo? Então o mais perigoso ali é a interpretação de português, cara. Ou seja, à medida que a pedra cai, o cara avança. A pedra vai ficar para trás dele, concorda comigo? Certo? Então, à medida que a pedra cai, o cara avança. E aí, como é que vai ficar então esse movimento? É a curva para trás em vez da curva para frente. Essa não faz sentido, é essa aqui. Né? Ele vai ultrapassar a pedra à medida que ela cai. E eu, professor, por que ele não fica em linha reta? Não fica em linha reta porque a queda é um movimento acelerado. Concordam que a queda não é um movimento com velocidade constante, né? Se a queda tivesse velocidade constante, seria assim, ó. Mas como a queda é acelerada, essa é a trajetória correta. Ao meu ver, o que deixou a questão muito mais delicada era o fato da interpretação de português. Tu perceber que o segundo cara não tinha a mesma velocidade do primeiro, e sim a velocidade v em relação ao primeiro. Certo? Pô, essa aí foi de aprofundamento. Tu viu que tivemos que pensar um pouquinho para resolver. Pô, que diferença da primeira bateria para a segunda bateria de exercício. Tá? Qual é a letra então? Letra B. Ficamos com letra B. Ó, se o cara é muito chato, olha bem aquela trajetória da letra B. Tu concorda que no final a pedra está praticamente voltando? Aquilo ali era uma coisa que poderia gerar problema no vestibular. Era para ser uma parábola bonitinha assim, né? Caindo assim, ó. O cara tá quase fazendo isso, ó. Certo? Mas não mundo ser tão chato assim, né? Eu lembro que alguns vestibulares, alguns não, que eu fiz poucos, né? Mas o primeiro vestibular que eu fiz na minha vida, eu errei coisas desse tipo, que eu era muito chato, queria que fosse perfeita a questão e achava que era pegadinha. Isso ali não é pegadinha, tu vê que é só mancada do cara que fez o desenho mesmo. Letra B. Ó, essa eu gostei, essa aí deu pano pra manga. Vamos que vamos. 1.16. Um corpo se move sobre uma trajetória retilínea, obedecendo a seguinte equação dos espaços. S é igual a 200 mais 20 vezes T. O que é aquele SI, hein? Ou seja, metros por segundo, metros e segundo. É isso aí. Se for velocidade é metro por segundo, se for tempo é segundo, se for distância é metro. Determine quanto tempo ele leva para percorrer 400 metros. Legal. Me ajuda, me ajuda? Cara, é esse o perigo. Qual é a posição inicial dele, pessoal? Não. Lá no primeiro ano a equação era assim, ó. S igual a S0 mais V vezes T.
que é o S? É a posição final. O que é o S0? Posição inicial. O que é o V? Esse cara estava em que posição inicial? 200. Para ele percorrer 400 metros, basta botar 400 aqui? Não, né? Botar quanto? 600, porque se ele estava na posição 200, para percorrer 400, ele tem que chegar na posição 600. Então ele estava na posição 200. Para percorrer 400, ele tem que chegar na posição 600. Essa era o perigo da questão de novo, era a interpretação que era perigosa só. Português, cara, é uma coisa que precisa ser estudada também para aprender física direito. Eu lembro como eu era um cara que tinha um pouco de dificuldade de interpretação de texto. Uma certa época da minha vida eu tive dificuldade em ler o problema e visualizar o que estava sendo dito. Vale a pena muita atenção nessa parte. Me ajudem a resolver essa equaçãozinha, gente. Isso. Muito bom, mais passou menos. Aí deu 400 e o 20 que está multiplicando passa dividindo. Corta o zerinho. Só dividir 20 segundos. 20 segundos depois de ter começado o movimento, ele vai ter percorrido 400 metros, mas parado na posição 600. Então ficou perigosa também na hora da interpretação. Letra D. Danadinha. Ali. Fiz 4 questões então iniciais de exemplos para vocês. Vocês vão ter toda a página 3 para fazer. Anotou aí? Página 3? Próxima aula já vou cobrar, hein? Vou passar com a listinha cobrando, hein? Não quero ver ninguém perder um pontinho na primeira, hein? Não pode. E eu sugeri para vocês a página 8 sobre velocidade. Vou usar esse finalzinho de aula para fazer alguns da página 7 e outros da 9 de repente. Isso aí, vamos que vamos. Uma bela manhã para aprender física.